Olá pessoal, aqui é Luciano Van Winkel da LVW Virtual Tennis Coaching e este é o Comparative Stroke Analysis. Olá pessoal, vamos aí para a nossa segunda análise e lógico agradecendo a todos aí que vem prestigiando. Tivemos várias visualizações do primeira análise, que foi o Wawrinka contra o Djoko no forehand. Se você não viu ainda, aproveite para ver. Acima aí do vídeo à direita tem um íconezinho I redondo que redireciona você para o vídeo. E vamos que vamos aí. Segunda análise, obrigado a todos que vem prestigiando, que vem comentando. Então eu peço que vocês deem suas sugestões, críticas, manda tudo aí que tiver, que a gente está aí para isso mesmo, para melhorar e para fazer com que vocês gostem da análise e aprendam também, porque não? É lógico que, como eu sempre digo, o vídeo é o vídeo, a análise é a análise, mas o que conta mesmo é lá na quadra, muito treino, muito bate-bola para chegar aí, tentar chegar num nível como esses caras, essas duas feras. Então vamos colocar os dois lado a lado e ver aí uma primeira vez. Backswing, preparação, momento aí de impacto e follow through. Olha que maravilha, duas feras aí no one-handed backhand. Bom, como sempre, vamos sobrepor e ver aí como os dois fazem sobrepostos. De novo, backswing, carregando de energia aí essa raquete, impacto, escovou a bola e follow through. Olha só que maravilha, joia. Voltando. Bom, traçadas as trajetórias aí do centro da cabeça da raquete de cada um dos atletas, nós iniciamos essa análise mais detalhada. Vamos ver primeiro o movimento normal com a trajetória, depois a gente detalha melhor. Temos aí o loading, né, carregando essas raquetes aí com energia. Vem para o shift, impacto, escova a bola e follow through, release. Maravilha. Bom, vocês viram, eu pontuei algumas coisas aí. Vamos iniciar, vou pôr num super slow para a gente ir devagarinho pontuando cada um dos detalhes aí. Bom, eles começam aí no movimento de... Eu pontuei aqui para mostrar, né, o ponto importante que é a descendente. Então eles vão um pouquinho para cima e começam a descendente, aí que começa a análise de fato, quando eles iniciam a descendente. E aqui um ponto muito importante, que é a questão desse ângulo que forma entre a raquete, o punho aqui e o antebraço. Aqui no Wawrinka a gente tem 85 graus e aqui no Federer 90 graus. Por que isso é importante? Isso aqui é importante porque esse ângulo ele vai abrindo conforme o atleta for fazendo o movimento. A gente vai detalhar isso também. Por quê? Porque no one-handed backhand, né, no backhand de uma mão, ao contrário do que existe no forehand, que é uma quebra de punho, né, entre aspas, que seria um movimento de extensão, né, do punho, que é quando você está com as mãos para cima e com os dedos para cima e puxando para trás, e flexão, que é a tal da quebra do punho, entre aspas, de extensão para flexão. No backhand de uma mão, o que acontece é o desvio aí do punho. Seria mais ou menos quando você dá o tchau, aquele movimento de tchau. Então tem os desvios, né? O unar e radial. E são termos mais técnicos, mas enfim. O que importa é vocês saberem que é aquele movimento de tchau. Você faz com a mão ao invés de estender e flexionar. A quebra, entre aspas, do punho. Então isso é muito importante. E é a diferença. A gente não tem um snap tão brusco quanto no forehand. É mais leve, até porque
Até por conta disso eu chamo de shift, né? Uma mudança. Você vê que não tem aquele bico, aquela mudança brusca de direção, apesar de não querer fazer um pouquinho aqui, mas é por conta do movimento dele, do ângulo e tudo mais. Mas não tem aquele bico. Vocês voltando no vídeo lá do Wawrinka e do Diogo, vocês conseguem perceber que formam uns bicos bruscos de movimento, que é a tal da quebra do punho, de extensão para flexão. Aqui é o desvio ulnar e radial. Então aqui eles estão puxando a raquete ali, formando um ângulo fechado, para depois vir abrindo e usar esse ângulo a favor na fluidez total do golpe. Vocês veem também que aqui a flexão do braço também é importante. Então esse jogo de flexão e extensão e também essa questão, né, do desvio aqui do punho é muito importante e faz com que o golpe fique fluido, eficiente e você não desperdice força, né? Que esse é o diferencial dos atletas profissionais. Eles não desperdiçam, eles não fazem força desnecessária. Eles utilizam-se das alavancas do corpo ao seu favor para ter um golpe fluido e eficiente. Então vamos continuando aí. Essa é uma questão muito importante a gente falar mais ainda sobre ela. Então, estou na descendente. Temos mais uma angulação aqui, não é à toa, né? 123 graus aqui para o Federer, 130 que é a flexão do braço. Que aí eles vão esticar esse braço durante o movimento, como novamente usando as alavancas, que é super importante no tênis. Continuando aí, eles vêm para descendente, né? Já tinha iniciado. Aí temos aqui o direcionamento do corpo, como eles se mostram, como eles estão direcionados em relação à rede. Você vê aqui que o Federer ele tem uma inclinação maior, né, em comparação com o Wawrinka. Ele mostra mais as costas, aí mostra entre aspas para a rede. O posicionamento dos pés é quase igual, mas percebe-se que o Federer inclina mais. Olha a raquete que ele dá uma puxada a mais aqui, né? Se inclina mais põe a raquete um pouco mais para trás, enquanto que o Wawrinka ele deixa ela mais num ângulo aqui meio que de 90 graus, mais ou menos, né? E mantendo aquela flexão ainda, aquele desvio, né, do punho, sustentando essa posição para vir e abrir esse punho, fazer com que essa alavanca também os ajude na hora do impacto. Continuando, vem para descendente aí, vai chegar no momento de shift, que a gente está, olha aí, ó. Momento de shift, Wawrinka, olha lá a questão do ângulo que eu falei, Federer, aqui ó. Movimento de shift, eu chamo de shift justamente porque eu disse que não há um snap de extensão para flexão de punho, é mais uma questão do desvio ulnar e radial, do chow, que eu havia falado. Olha como eles estão abrindo, né, esse punho, e é de lado, ó, tá vendo? Como se fosse dar um chow lá, vem daqui ó, para cá, tá vendo? Daqui para cá, tá abrindo. Então 130 agora, né, de 80 e pouco, tava 130 e aqui 86, acho que vai vir com 123, do Federer 90 para 130, ó, como vem abrindo do movimento do chow, novamente, para entender bem que não é a quebra do punho, mas sim o movimento de como se fosse dando chow. O shift, né, eu chamo de shift porque é uma mudança da descendente para ascendente e para frente. Então por isso aí o shift, mudança de direção de descendente para ascendente, que seria para cima e para frente. Aqui a importância da flexão do joelho, flexão aqui ó, né, com as pernas flexionadas, porque o tênis é um jogo em que você precisa erguer a bola para ela passar do outro lado da rede. Então nada melhor do que usar, né, das alavancas, aí, usar da flexão do joelho e usar o corpo a seu favor, e é isso novamente que os profissionais fazem, usam das alavancas, utilizam das alavancas para não fazer um esforço desnecessário, para utilizar tudo isso a seu favor no golpe e mantê-lo sempre muito fluido, muito eficiente.
Então, em relação ao shift, é isso. Vamos lá. Continuando, vamos ter aí o momento de impacto e o de impacto do feather. Aqui tem um detalhe que vou comentar mais um pouco mais à frente, que é a questão da empunhadura. O feather, vamos dar um zoom aqui, ó, para a gente poder ver esse detalhe de como a raquete dele está mais fechada em relação ao chão do que a do Wawrinka na hora do impacto. Isso quer dizer que o Federer ele escova mais, a cabeça está mais fechada, então ele tem que escovar um pouco mais a bola, senão ela vai para baixo. Então ele escova mais para ela subir e gerar o spin, a rotação. O Wawrinka espina também, a diferença é pouca, 5 graus, mas isso é por conta não só da bola que veio e tudo mais, tem uns fatores que influenciam, não é sempre que vai ser nesse ângulo ou nesse aqui, mas enfim, é que o Federer ele usa uma empunhadura full eastern, enquanto que o Wawrinka usa uma empunhadura que não é a full eastern, é uma modificada, uma eastern modificada, ele adaptou, então é entre a continental e a full eastern. Então não chega a ser a full eastern, é um pouco mais aberta, entre aspas, vamos dizer assim, que a raquete, a cabeça da raquete fica um pouco mais aberta em relação ao chão. É uma eastern modificada, que é entre a continental e a full eastern. Então o Federer utilizamos a full eastern e o Wawrinka da eastern modificada, que faz com que a cabeça da raquete dele fique um pouco mais aberta e a do Federer por usar full eastern mais fechada. Depois eu vou pôr um outro zoom aqui, a gente vê melhor isso. Temos então um momento de impacto, escovando a bola, e vamos seguindo pós-impacto. A gente vai ver aqui é bacana, que aí começa o giro do punho e o giro da raquete, né? Já começa, lógico, desde baixo aqui, mas que a gente evidencia melhor e vai ter essa volta aqui que vai formar por conta disso. Supinação, no caso, que é o giro aí do braço, o braço como um todo vindo aqui do ombro, né? O braço que já esticado, né? Você viu que tinha aquele ângulo aqui, já veio esticando e esticou na hora do impacto, que também no caso do Wawrinka. E aí a gente evidencia aqui que eles vão começar um giro maior, porque aí o giro se intensifica, por isso que eu estou mostrando aqui. E forma essa curva aqui no Federer, também não dá para ver por inteiro, mas dá para ver que faz, com certeza. Então continuando. Aí olha lá. Olha a questão do ângulo lá que eu falei, do desvio do punho. Olha como eles vêm abrindo. Eles estavam ali num ângulo mais fechado, 90 para o Federer, se não me engano, e 86 para o Wawrinka. Aí eles foram abrindo, aqui já abriram um tanto, não lembro, mas depois a gente vê novamente. Aqui também, e olha como abriu bem mais aqui, ó. Tá vendo? Então é essa alavanca e a alavanca do cotovelo aqui, também formada pelo cotovelo, que torna o movimento muito mais fluido, muito mais eficiente. Seguindo, a gente vê a rotação, né? Supinação ali, que é o giro para fora. O Wawrinka ali quase terminando já. Aí, ó, todo esticado. Olha como é que girou bastante. Ó. Olha como a supinação gira ali. 180 graus. A extensão do braço. E olha o Federer lá também. 180 e completamente virado. Ó. Isso, né, que esse follow through, esse movimento é consequência da escovada na bola, assim como no forehand, né? Então, como eles escovam bem a bola, eles são obrigados a fazer esse movimento, né, e manter o follow through sempre fluido e não parar no meio, como muitos pessoal que está jogando aí em clube e tal faz, para no meio, às vezes tem que seguir fluido. Se para no meio é porque teve algum problema ou no loading, né, no backswing, ou então na hora do shift, ou então na hora do impacto. O certo é sempre seguir, manter o golpe fluido, né, manter
usar todas as alavancas e fazer com que isso ajude no golpe. E é isso aí, vamos continuar. Tem mais uma coisinha bacana para mostrar aqui. Olha lá, olha a posição do corpo pós impacto, como a fluidez é importante. Olha lá, como eles terminam o golpe com o peito todo aberto. Olha lá, todo braços abertos, tá? O Federer tem um estilo, ele abre mais bem para trás ali, as raquetes bem atrás do corpo, ó. Aqui, ó, bem para trás do corpo. E lógico, né, a extensão total da perna. O joelho estava flexionado ali no momento de shift, que muda de descendente para ascendente e para frente. E esticou tudo, como eles utilizaram-se dessa alavanca também desde os membros inferiores e a dos membros superiores para ter a fluidez, para manter o golpe fluido e manter. Isso gera momento, né? Isso faz com que o golpe seja eficiente. E aí a gente, ó, finalização, que bacana. E o butt cap, né? Aqui não tem muito o que falar, é mais para o butt cap que estava aqui, nos casos, né? O Avinga também estava mais ou menos aqui, ó, onde estava agora. Isso evidencia aí o giro, né? O butt cap veio e virou, estava mostrando para cá no início, né? Quando eles vinham na descendente para cá, e aí girou tudo, onde ele está olhando para lá, para cima ali quase do Wawrinka, mais para baixo, mas mostrando para a rede, enquanto que aqui estava no chão e tudo mais. Bom, vamos ver mais uma vez, novamente aí, carregando a raquete aí de momento e de energia, né? A questão das alavancas. Aqui. Do punho, desvio de punho, né, dos atletas, angulação também é da flexão do braço, vindo para o shift, né, da descendente para ascendente e para frente, a abertura das alavancas do braço e também do punho aqui, ó. Subiu, escovou e girou esse braço, né, na supinação, utilizando-se das alavancas novamente, aí ó, né, total extensão da perna e a fluidez no golpe. É uma maravilha. Se todos fôssemos assim, né? Bacana. Bom, vamos falar daquela questão do aqui, ó. Essa questão da empunhadura. Olha aqui, ó. A gente consegue ver aqui a diferença levemente entre as duas empunhaduras. A gente vê que a do Federer aqui, ó, os nozinhos aqui da mão, né, os nódulos aqui que juntam os dedos com a mão, o do Federer, as do Federer estão um pouco mais para a esquerda, não sei se dá para reparar, né? Enquanto que a do Wawrinka está mais para cá, um pouquinho para a direita, e a do Federer está mais para lá, ó. Isso significa aquela questão que eu disse, que ele se utiliza de uma empunhadura full Eastern, enquanto que o Wawrinka ele se utiliza de uma Eastern modificada entre a continental, que é a totalmente aberta, que a cabeça da raquete fica totalmente aberta, e a full Eastern, que fecha um pouco mais a cabeça da raquete. Aí, como consequência aí disso, a gente vai ter na hora de impacto, a gente vai ter aquela diferença, ó, de angulação, né? 77 para o Wawrinka e 72 para o Federer, ou seja, a raquete do Federer mais fechada, né, espinando um pouco mais, tendo que escovar mais, e o Wawrinka nem tanto. Isso é o que? Isso é bom por quê para o Wawrinka, em termos de eficiência? O Wawrinka ele consegue, se ele pega uma bola mais atrasado, mais próximo ao corpo, ele consegue adaptar mais rápido
e consegue se sair um pouco melhor, enquanto que o Federer ele acaba dando aquela famosa madeirada, quando ele perde um pouco o tempo da bola e atrasa o golpe, porque ela vem muito mais fechada. Quando ela está aqui mais para trás, ó, né, a chance dele espirrar essa bola é muito maior por conta da empunhadura um pouco mais fechada, sendo que o Wawrinka ele consegue adaptar melhor porque a raquete está mais aberta, né? Aí ele tenta compensar no giro do punho ali, né, para espinar mais. Então é mais ou menos isso em relação à empunhadura, né, em relação ao vídeo como um todo. Vamos finalizando. Olha só que maravilha. Então é isso aí, pessoal. Alavancas, fluidez, utilizando-se do corpo todo para ajudar no golpe, mantê-lo eficiente e fluido. E lembrando que isso é uma análise de vídeo para a gente visualizar bem o que os profissionais fazem, mas que não é fácil chegar no nível desse. Tem que bater muita bola, tem que ir para a quadra, tem que jogar muito para um dia tentar conseguir ter um golpe tão eficiente quanto o deles. Bom, é isso aí. Eu agradeço aí a todos. Espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido algo. E é isso aí. Bom treino. Vamos para a quadra. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Teremos com certeza um próximo e vários outros vídeos. Valeu!